No último vídeo nós estávamos com uma dificuldade que era poder rodar esse Lite AutoML localmente, que ele estava demorando demais. E aí eu falei que eu ia tentar rodar na nuvem, mas como eu quero que isso aqui seja um tutorial, que você consiga rodar no seu computador, né, que possa rodar sem precisar da nuvem, eu decidi mudar de ideia. Em vez de rodar na nuvem, eu vou trocar o algoritmo para que a gente faça realmente uma solução que poderia ser feita por qualquer pessoa com qualquer computador. Então o que eu vou fazer? Eu vou duplicar o nosso notebook e aqui eu vou usar o LiteGBM. Né? Então nós vamos partir do Lite AutoML, nós não vamos mais usar o Lite AutoML, eu vou usar um modelo chamado LiteGBM, que é basicamente um XGBoost, só que mais rápido. Deixa eu ver se ele já está instalado aqui no meu computador. Não estava instalado. Aliás, estava, só que ele está tentando atualizar, conseguiu atualizar, belezinha. Então vamos tirar também esses comentários e vamos importar aqui o LiteGBM. Então import LiteGBM. LGB, para que a gente possa, não precisa ficar escrevendo LiteGBM o tempo todo. Isso aqui a gente não vai precisar mais desses parâmetros. Data load continua igual. Target name é target mesmo, né? Eu acho o nome do Y. Vamos ver, acho que é target mesmo. Vou criar a variável target name só para eu não ter que ficar substituindo as coisas. Então target. Ele faz todas as modificações para a gente, faz a submission aqui. Ele não faz nenhuma feature, como a gente já conversou no outro vídeo. E aí, AutoML. Então aqui eu vou deletar basicamente tudo. Vou deixar essa parte da previsão para a gente tentar reaproveitar. Então eu vou colocar aqui o seguinte. Eu vou criar um LiteGBM e vou tunar usando Bayesian Optimization. Por alguma razão eu tive que sair e voltar aqui. Ele não salvou o que eu tinha feito. Então eu vou fazer de novo e logicamente vou cortar isso aqui do vídeo. Beleza, estamos de volta onde a gente parou. Então eu vou pegar o SKOpt, que é o Scikit Optimize, também acho que eu não tenho ela instalada localmente. Essa é uma biblioteca para a gente fazer Bayesian Optimization. Enquanto ele estiver fazendo eu já te explico do que se trata, senão você também pode assistir o outro vídeo que tem sobre isso aqui no canal, que é o vídeo como não perder tempo tunando hiperparâmetros ou alguma coisa assim. Você realmente jamais deve fazer grid search. O mínimo é uma random search ou uma Bayesian Optimization, que é uma random search um pouco mais guiada. Para instalar eu vou usar o pip mesmo, então a gente vem aqui, Scikit Optimize, preciso lembrar de deixar esse link também aqui na descrição do vídeo e vamos fazer o pip install. Ele instalou direitinho aqui pra gente. Então agora nós vamos usar, então é lgb.lgbmregressor, não, classifier, né? A gente está fazendo uma classificação multiclasse aqui, então esse vai ser o nosso modelo. Vamos começar bem simples, fazendo só um modelo.fit aqui nos nossos dados. Então, a única coisa que eu vou colocar aqui é um random state, para que a gente possa ter resultados reprodutíveis. Hoje é dia 9 de junho, vou colocar aqui o random state 9. E o modelo.fit, eu vou fazer aqui train data. E deixa eu ver aqui se ele tira... Não, eu vou ter que tirar na mão as colunas que eu não quero que ele use o ID. Então, remover igual. Vamos fazer aqui uma lista com o nome das colunas que a gente quer remover. Aliás, me desculpe, lembrei agora que eu estou gravando e que eu preciso aumentar aqui o zoom. Então, traindata.drop e vamos passar essa lista. Remover axis igual a 1, que é para coluna, né? Se a gente quisesse remover uma linha, a gente passaria axis igual a 0. E aí teria que passar aqui o nome da linha, né? Do índice da linha. Mas a gente quer remover uma coluna. Então, a gente passa essa lista com os nomes das colunas que a gente quer resolver. E, logicamente, eu também tenho que remover o target. Para ficar consistente, vou usar aquela variável que eu criei. Que eu reaproveitei, aliás, target name. Então, ele vai remover essas duas. E aí, como target disso aqui, eu vou usar o train data target name. Só que tem um detalhe. Eu preciso dividir em treino, validação e teste. Né? Porque aqui eu estou usando o teste que ele tem. Esse test data
do próprio Kaggle, mas para ter uma validação local, eu preciso eu preciso dividir entre treino e teste, treino e validação. Vamos fazer então o seguinte, eu vou pegar aqui from sklearn.cross-validation import kfold, vamos ver se é cross-validation ou não. Antigamente era cross-validation, agora é model selection import kfold, exatamente. E aqui eu vou criar um loopzinho de kfold. É bom porque acho que eu nunca criei um loopzinho desse, ou faz tempo que eu não crio em tutorial. Então, para treino e teste, vamos pegar kf igual a kfold. Então, a gente cria o objeto nsplits igual a, vamos colocar aqui 5 splits. Talvez vá demorar muito, 3 splits. Geralmente, de 5 a 10 splits é bom. Isso é uma coisa mais complicada de explicar nesse vídeo. Shuffle igual a true, que eu quero que ele misture as linhas. E eu vou colocar, deixa eu ver se ele tem random state também, igual a colocar 0, porque eu estou muito criativo. O que esse objeto vai fazer? Quando a gente chamar o método split desse objeto, a gente vai passar para ele train data, né, o x, poderia passar x e y, então não precisa passar o y nesse caso, porque não é estratificado e tal. Então a gente vai passar o x e ele vai retornar para a gente as linhas que a gente tem que selecionar desses dados, né, do train data original. Aliás, deixa eu colocar aqui x, já vou separar entre x e y pelo menos para ficar mais fácil de entender para você que está assistindo, porque na minha cabeça está tudo claro, mas para quem está assistindo às vezes não é. Então target name, tudo certinho, a gente tem o x e o y. Vamos ver aqui então o que está dentro desse tr e desse ts, que às vezes tem muita gente que fica confuso, pode ser a sua dúvida também. E ele logicamente não foi, porque eu esqueci de passar os dados que eu preciso passar aqui para ele fazer a divisão, para o método split. Então olha só, o primeiro split, o tr nesse caso, são as linhas que a gente vai usar para treino. Então ele está falando para a gente aqui, pegue a linha número 1, número 2, número 3, bababá, para treino, e a linha 0, a linha 5, a linha 12, etc. e tal, para validação. Tá como TS aqui, porque é uma convenção que já vem de 500 milhões de anos, então eu ainda uso, mas teste de validação nesse caso vai ser a mesma coisa. Se você segue o canal, você sabe que eu gosto de pensar no teste como algo realmente fora do que a gente tem. Então, no caso do Kaggle, são os dados da leaderboard. No caso de projetos para empresa, são os dados novos, né? Os dados em produção. Legal. Tendo isso aqui, como é que a gente faz? A gente vai selecionar o xtrain e o ytrain. Então, a gente vem aqui x.iloc para selecionar por número, né? Apesar daqui o índice das linhas ser a mesma coisa que o número, né, da linha. Então, a linha 0 é a primeira linha, a linha 1 é a segunda linha, etc. e tal. O iloc ele vai selecionar por posição, né? Ele vai ignorar esse índice e vai contar literalmente quais são as linhas para selecionar. Então, eu prefiro usar o iloc. Então, iloc tr e ytr.iloc y.iloc tr, então xtreino ou ytreino, xval, né, vamos chamar de val, só para a gente ficar mais confuso quando pegar o ts, x.iloc ts e y.iloc ts, né, se a gente olhar aqui, a gente vai ter o xtr shape, ytr.shape, xval.shape, yval.shape, a gente vai ter aqui, ó, 133 mil para treino, 66 mil e poucas linhas para validação, né? 3 folds, então ele rodou esse loop 3 vezes. Modelo LGBM Classifier, por enquanto sem nenhum parâmetro, então fit no xtr. E aí a gente vai gerar as previsões, modelo.predict, nesse caso tem que ser o predict proba, para ele retornar as probabilidades, não retornar só a classe. Vou te mostrar a diferença, já que estamos aqui. Se eu fizer o predict aqui, xval, vou dar um break aqui só para a gente olhar. Então, ele vai fazer o treinamento lá. Eu esqueci de colocar aqui njobs igual a 6, porque eu tenho 6 núcleos nesse computador. Aí, se a gente olhar o P, se eu rodar só com ponto predict, ele vai dar 5, 7 e tal, ele vai dar a classe com a maior probabilidade
desse exemplo pertencer. Se eu rodar predict proba, ele vai me dar a probabilidade de pertencer a cada uma das classes. Então, por exemplo, ele fala, para a classe 0 a probabilidade é 2%, para a classe 1 2%, etc. e tal. Se a gente quiser o predict, é só a gente fazer p.max, axis igual a 1. Por quê? Porque ele vai olhar e vai falar, para cada linha, eu quero o valor maior de cada linha. Só que aí ele vai retornar a probabilidade. No caso, então, tem que ser o argmax, porque aí ele pega o índice da linha, o índice da coluna, né? O argmax, ele vai pegar o número do elemento máximo daquela linha. Então, por exemplo, vamos lá, vamos olhar o p.max aqui. Então, se a gente pegar a linha 0, ele tem aqui todos esses elementos, ele tem o elemento 0, elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5 é o que tem a maior probabilidade. Então, no p.max, se a gente pegar só essa primeira linha, ele vai pegar o primeiro elemento e vai colocar pra gente como a probabilidade maior. Só que a gente quer saber qual é a classe quando a gente roda o método .predict. Então, se a gente fizer o p.argmax, ele vai retornar o elemento, claro, indexado por 0. Você pode pensar nisso também como o número da coluna. Então, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, p.argmax igual a 5. Ele faz isso para cada uma das linhas. E é basicamente isso. Ele vai falar, a classe 5 é a mais provável de ser a classe certa para esse exemplo. O que a gente faz então? É log-loss, né, que está nessa competição. Deixa eu ver aqui, Kaggle June Playground. É a log-loss, a nossa métrica. Então vamos calcular a log-loss com scikit-learn. A gente vai importar aqui from sklearn.metrics, import log-loss. E aí a gente vai simplesmente passar, colocar aqui ll igual a log-loss do... Sempre vem primeiro no scikit-learn o y, né, as labels reais, e por último a nossa previsão, então p. E aí o que eu vou fazer? Eu vou acumular isso, então lls, que são log-losses. Eu sempre gosto de colocar com s uma lista que esteja armazenando alguma variável que eu esteja criando dentro de um loop. E aí vamos colocar lls.append ll. E também vamos fazer aqui um print para a gente poder ver. Então, fold número tal. Eu estou gostando de usar essa barrinha porque fica mais bonito. Log-loss. Ele vai dar o valor da log-loss. Aí você fala, Mário, que é esse ponto 4f que você está colocando aqui? Eu não lembro exatamente por que eu preciso ter os dois pontos aqui. Se alguém souber, por favor, comente aí nesse vídeo. Mas aqui eu estou basicamente falando para ele, olha, formate esse valor que eu vou passar para você substituir aqui nessa string, você formata como um número de ponto flutuante com 4 casas depois do 0. Porque se eu não usar isso, eu vou te mostrar o que acontece. Então, vou colocar aqui ponto .format. E eu vou ter que fazer um enumerate ali. Então, outra coisa, eu sei que pode ficar confuso, mas eu estou tentando fazer bem... Eu vou ter que colocar um enumerate aqui em cima. Eu sei que pode estar um pouco confuso, mas eu estou tentando fazer bem bruto mesmo como é que funciona o desenvolvimento normal do negócio para ir te mostrando coisas que talvez se eu planejasse muito o tutorial eu não te mostraria. Então, se eu colocar essa função enumerate, engolindo, vamos dizer assim, essa função kfsplit aqui, ele vai me dar ele vai enumerar quantas iterações a gente vai fazer nesse loop. Então, eu vou ter o i, que é o número de iterações, e vou ter o trts, que já era o do kf.split que a gente tinha aqui. Se você não entendeu exatamente essa parte, dá uma olhada na documentação do Python, mas eu decidi pegar um pouco mais pesado agora em termos de conteúdo aqui no canal. Então vamos lá, eu vou fazer o print desse i, e eu vou fazer o print também desse log-loss. Então ele vai me falar qual é o fold, qual é a log-loss desse fold, e no final, se o vizinho não cair na minha cabeça até lá, eu vou colocar aqui loss total, vou colocar também o ponto 4f e vou calcular a média das losses que ele vai acumular no LLs. Então np.min, que é para tirar a média, LLs. Ele vai calcular os valores, né? Eu posso abrir aqui até cada um desses elementos para a gente poder ver mais ou menos o que tem neles. Vamos deixar rodar um pouco então. Primeiro fold log-loss 1.7589.
Aqui na leaderboard, o melhor está 1.744. Como eu te falei, né, se você lembra, quanto menor a log loss, melhor. Então, logicamente, a gente precisa de uma log loss menor aqui. 17541, 7609, loss total 1.7580. Total não, né? Média. Média da loss. Legal. Só para você ver mais ou menos o que está acontecendo, se eu abrir o LLS, ele vai ter esses valores todos aqui das log losses de cada um dos folds. E só para eu te mostrar a diferença do print com e sem esse ponto 4F, eu vou rodar de novo sem o ponto 4F, você vai ver que ele vai dar esse número gigante, completamente desnecessário para a gente e muito feio. Tá vendo? Ó? 17588, não sei o que lá, igual aqui embaixo. Então ele só serve mesmo para a gente fazer uma impressão mais bonita do nosso número, sem ficar aquele notebook cheio de número feio, igual você provavelmente vê nos meus outros vídeos do canal. Legal, qual o próximo passo então? Meu próximo passo aqui é criar uma Bayesian Optimization para poder otimizar um pouco os hiperparâmetros desse modelo. Se bem que eu posso fazer isso, ou eu posso tentar criar um modelo assim com os parâmetros mais básicos e partir para alguma outra coisa como Feature Selection e tudo mais, porque a ideia é a gente reproduzir aquele ensemble da Auto Product Group. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui uns parâmetros que por experiência eu conheço que geralmente funcionam bem. Então eu vou colocar NEstimators igual a 1000, Learning Rate igual a 0.01, isso aqui eu vou ter que tunar, Max Depth igual a 6, Subsample igual a 0.8 e CoSample by 3 igual a 0.8. Tem um outro vídeo que eu explico isso, ou é no curso, eu não sei exatamente. Mas, basicamente, a profundidade das árvores, a taxa de aprendizado, quanto cada árvore vai contribuir, né, para esse modelo no fim das contas. Qual vai ser a amostra, quantos exemplos a gente vai usar, basicamente, para criar cada árvore. E quantas colunas a gente vai usar, né? Vai fazer um random sampling. Aliás, eu preciso fazer um vídeo só sobre LightGBM, XGBoost e tudo mais. Esses modelos são muito poderosos para não ter um vídeo aqui no canal sobre eles ainda. Então, por enquanto, dá uma olhada lá na documentação do LightGBM para entender melhor esses parâmetros. Tá demorando demais, vou reduzir aqui para 100 árvores. E agora travou tudo, eu vou ter que esperar um pouco. Tudo, então reduzir aqui para 100 árvores, provavelmente a nossa learning rate vai ter que aumentar. Que a gente tem menos árvores, cada árvore vai ter que contribuir um pouco mais para a nossa solução final. Então 17905, 17899, a nossa média da loss. Vou colocar aqui como um comentário só para eu ter uma ideia do como isso vai mudando conforme eu vou tunando. Vou mudar isso aqui direto para 0.05, vamos ver o que acontece. Então já caiu para 1.7531, muito melhor. Vamos tentar com 0.10. E se isso aqui, se eu tivesse mais tempo, se isso aqui não fosse um desafio de 5 dias que eu quero fazer super rápido, meia hora por dia, eu certamente faria uma Bayesian Optimization nesse momento ou uma Random Search, mas eu otimizaria esses hiperparâmetros. Lembrando, hiperparâmetros mais importantes, esses dois, geralmente eu gosto ou de fixar o número de estimators ou fixar a learning rate e tunar o número de estimators, então, mas em geral, fixe o número de árvores no máximo que você puder. E também não vai exagerar 10 mil árvores, geralmente já passou de 5 mil, não faz muito sentido. Mas fixe o estimators, tune a learning rate, igual eu estou fazendo aqui. E aí, depois eu diria que o max depth, depois desses dois, o max depth é o mais importante. E depois, subsample e cosample by 3 são os dois que fazem mais diferença na minha experiência. Então aqui 17572 foi pior, o 0.1. Vamos tentar 0.07. 1.7540, hoje eu não estou conseguindo falar, parece. Vamos tentar então aqui 0.03. Deixa eu salvar este valor. Em algum momento também eu quero fazer um vídeo sobre MLflow, que é uma biblioteca para você conseguir registrar melhor seus experimentos. Geralmente em competição a gente não faz isso porque acaba atrasando mais, mas quando você trabalha numa empresa é importante documentar bem os seus experimentos. 17565 foi pior também, não vou perder muito tempo com isso aqui não. Vou deixar 0.05 mesmo, que foi a melhor, se eu não me engano, né?
Se a minha memória ainda estiver boa, vou deixar o MaxDepth assim, todo o resto igual. Legal, então eu vou criar um outro notebook, vou duplicar esse notebook. Duplicate, vamos colocar aqui LightGBM, deletar não. Vamos colocar aqui rename LightGBM2. Vamos lá, como você pode ver, eu estou colocando meus notebooks na mesma pasta dos vídeos que eu estou gravando. Uma organização fantástica. Vamos carregar tudo. E aqui Add New Features. Mas a feature que a gente quer adicionar são os Nearest Neighbors, são os vizinhos mais próximos. Eu gosto desse tipo de feature. Inclusive eu vou tirar essa função daqui por enquanto, porque a gente não está usando. Como é que eu vou fazer para adicionar isso então? From sklearn.neighbors import knn. Isso aqui quer dizer que eu completei os minutos. E o meu timer acabou de me avisar que eu cheguei ao limite de hoje. Então eu vou deixar aqui o KNeighbors Classifier pronto. E amanhã no vídeo eu vou começar a criar essas features do KNearest Neighbors. É isso aí. Até amanhã.